De repente, o que você chama de fim pode ser um novo começo. Lu, a conduta. As portas se abrem para aquele que sabe ser correto e amável. Quem respeita os outros, encontra sucesso. O problema é que as pessoas já escutam pensando em como retrucar, e não em como entender. Logo, se quiser prever o futuro, estude o passado. E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Adriano, tô vindo aqui no canal hoje para falar com vocês sobre estrutura mecânica. Eu vou estar revelando para vocês como chegar ao nível de fazer aí 10.000 flexões de braço. Ou seja, não tem um limite específico de flexões que a pessoa, por exemplo, vai fazer. Isso não se aplica apenas a flexões de braço. Se aplica a supino, rosca direta, qualquer coisa relacionada à performance. O segredo aí para ser revelado sobre estrutura mecânica. O que é necessário para a gente entender aqui sobre estrutura mecânica? É um conhecimento um pouco distinto, difícil de ser encontrado, mas eu estou trazendo esse conteúdo diferenciado aí para vocês. A primeira coisa para entender é que para a gente conseguir estrutura mecânica, a gente vai ter que ter uma intermediação ali acontecendo nas nossas fibras musculares, certo? A gente tem fibra branca, a gente tem fibra vermelha e a gente tem a fibra intermediária. Aí, esse é o mais importante. E as vias também, que eu não vou falar muito a respeito aqui nesse vídeo, vai ficar para outro tema aí, para outra hora, que eu tiver mais tempo também para falar a respeito disso, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Talvez eu faça uma live aí, certo? A via alática, lática e aeróbia. Eu vou falar um pouco a respeito com vocês também. E a intensidade a gente precisa entender para a gente conseguir treinar. Um treino de altíssima intensidade é aquele treino que vai ter que falhar em 15 segundos. Certo? Lá na musculação é quando o pessoal coloca mais peso, por exemplo, e tem que falhar ali em 15 segundos. Esse é um treino de altíssima intensidade. E a via utilizada aqui é a anaeróbica alática. Num treino de alta intensidade, já não vai ter um tempo tão curto para a pessoa falhar. A pessoa falha ali em 40 segundos, certo? Onde a via utilizada é a via lática, beleza? Então o pessoal que quer ganhar massa muscular precisa utilizar essas duas vias aqui, principalmente para conseguir evoluir, para ganhar músculo, ganhar massa muscular. Tem muita gente que depois vai treinar e não vai conseguir evoluir, é porque está utilizando muito as fibras musculares vermelhas, que são extremamente oxidativas. E essa fibra, ela é uma fibra bem resistente e vai dar uma definição boa, sim. No entanto, essa fibra muscular, ela não é volumosa, é uma fibra mais compacta e tem extrema resistência. Então é essa fibra muscular aqui que a gente vai precisar fortalecer caso o teu objetivo é a performance e conseguir estrutura mecânica em determinado exercício. É o começo de tudo, fortalecer as fibras musculares vermelhas. Porque eu expliquei tudo isso aqui para vocês entenderem que para a gente conseguir uma intermediação, a gente vai ter que fazer treinos, harmoniosos. A gente vai ter que fazer treinos de força, a gente vai ter que fazer treino de extrema resistência também, para a gente conseguir criar uma intermediação ali, pois a gente vai precisar de força para executar, resistência para aguentar. Isso é muito importantíssimo. Então a gente tem que treinar resistência de força e a gente tem que treinar resistência propriamente dita. Como que eu treino resistência de força? Colocando bastante peso e aumentando a quantidade de repetições ali. Nesse caso, altíssima intensidade.
A gente vai trabalhar de altíssima intensidade, colocando bastante peso e uma quantidade de repetições, onde vai dar entre 1 e 6 repetições máximas, né? A série tem que durar 15 segundos, por isso que é 1 a 6 repetição, tá tudo organizado assim. Em menos de 15 segundos tu vai falhar com essa configuração de 1 a 6 repetições máximas, né? Tem que falhar ali na sexta pelo menos, não que tu vai chegar na sexta, tu pode fazer 30 e tu para. Não vai servir pra nada. Tu tem que colocar o peso que tu vai estar ali, tu vai chegar, é um esforço tremendo, beleza? Vamos fazer esse tipo de treino aí, vai aumentando, né, a quantidade de repetição até chegar em 12, aí vai lá, aumenta o peso de novo e faz tudo de novo. Isso é importante para ajudar na intermediação do exercício. Nesse caso, acrescenta o peso para fazer isso, beleza? Isso é importante. Agora, vamos falar a respeito da estrutura mecânica propriamente dita. A gente tem que trabalhar as fibras vermelhas. Nesse caso, eu já falei como vocês vão fazer para ganhar resistência de força. Agora a gente vai trabalhar a resistência propriamente dita ali. Para a gente trabalhar as fibras vermelhas, a gente vai precisar fazer treinos que vão ser realmente de longa duração. Por exemplo, se eu fosse fazer isso no supino, eu vou ter que fazer o supino lá por muito tempo, ficar executando o supino. No começo a pessoa não vai conseguir executar por muito tempo. Tem que ter um peso ali que tu já tenha facilidade em fazer. Por isso que tu vai estar treinando resistência de força e vai ir aumentando esse peso, certo? Aí depois tu vai ter uma força massiva para te ter como treinar resistência com um peso ali no supino. Por exemplo, tu vai treinar para desenvolver estrutura mecânica na flexão de braço, né? Por exemplo, tu não vai falhar mais na flexão de braço. Desenvolver isso não é fácil. E lá no supino a mesma coisa. Tu vai pegar, quer desenvolver estrutura mecânica com 40 kg em cada lado, tu vai precisar ficar sempre acima de 40 segundos executando o exercício, né? Fica ali, dá o teu melhor. Tem que ter alguém por perto também cuidando para de não derrubar o supino na cabeça. Um exemplo aí para fazer isso, para fortalecer as fibras musculares vermelhas, assim utilizando uma via aeróbia, certo? Isso é importante. Na flexão de braço, né, eu consigo explicar melhor para vocês. Vocês vão fazer o máximo lá de repetição que vocês conseguirem. Quando passou de 40 segundos de execução, quer dizer que vocês já estão utilizando a via aeróbia. Nesse caso, né? Então, utilizando o exercício com a via aeróbia, é certeza que vocês já vão estar fortalecendo as fibras vermelhas. E as fibras vermelhas, depois que elas vão ficando fortes, vocês vão ter uma estrutura mecânica para fazer quantas repetições vocês vão querer fazer em determinado exercício. Nas flexões, por exemplo, vocês vão fazer 10.000 flexões, né? Claro que vai ficar muito tempo ali e é muito tempo. Aí no canal eu já fiz um react de um cara que fez 2.000 flexões de braço. Eu já fiz 1.000 flexões de braço, já gravei aqui para o canal. Já fiz 500 flexões de braço, trouxe aqui para o canal. Então é possível fazer. Teve um dia que eu entrei num fórum a respeito de treinamento, o pessoal estava falando sobre flexão. E eles estavam dizendo que é impossível alguém fazer 200 flexões de braço de uma vez só, por exemplo. Então, vocês estão vendo que não é fácil, galera, fazer. Mas é possível sim fazer. Porque eu já fiz e eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem pessoas que já fizeram feitos como esses. Beleza? E o segredo é criar essa intermediação. Quando vocês fazem treinos harmoniosos, como que funciona? Vocês vão treinar a flexão de braço, resistência, né? Longa duração. E também vocês vão treinar a flexão de braço colocando peso
nas costas de vocês para atingir as fibras musculares brancas, né? Que são fibras de força para ter essa intermediação. Então o que vai acontecer é o seguinte, né? O conhecimento que vai chegar agora para vocês é muito grande. A fibra muscular branca vai ser usada para executar, para fazer força, e a fibra vermelha para aguentar. E a resistência é tão importante que quando a gente está ali executando, tu parou 1 milésimo, 2 milésimos, 1 segundo aqui, teu corpo está recuperando força para te conseguir continuar no exercício. Mas se tu não tem resistência e tem uma força extremamente alta, tu não consegue continuar no exercício porque faltou resistência e tu não vai aguentar aqui e tu vai cair. Acaba o exercício todo. Nem o chuveiro aí funciona sem resistência, né? Então resistência é extremamente importante. E na minha opinião a força é o melhor dos atributos. Mas a resistência é necessária para conseguir se manter no exercício o tempo que a pessoa quiser. Então, para vocês conseguir estrutura mecânica, o segredo é a resistência. Resistência para aguentar e a força para executar, beleza? Isso é importante. Tem que ter ambos ali sobrando para conseguir essa estrutura. Quando vocês já tiver as fibras musculares brancas bem fortes, vocês também vão ter e vocês também tiver as fibras musculares vermelhas bem fortes, vocês vão ter uma intermediação acontecendo. Todo mundo tem essa fibra rosada no nosso corpo, e essa fibra é conhecida na ciência como a fibra intermediária. E essa fibra intermediária, ela faz a intermediação entre a fibra branca e a fibra vermelha. Como que acontece isso? Quando tu está fazendo lá a tua performance, vai acontecer o seguinte: quando tu faz força, tu usa a fibra muscular vermelha. Isso enquanto tiver energia, né? E quando tu não tem força nessa fibra muscular branca, acho que eu me confundi um pouco. Esperem aí, pessoal. É o seguinte: quando vocês vão executar o exercício, vocês vão fazer a flexão, certo? A fibra muscular branca vocês vão usar para fazer força, enquanto vocês tiver energia suficiente nessa fibra muscular para vocês conseguir usar ela. Beleza? Quando acabou a resistência anaeróbica ali, acabou o fosfato de creatina, acabou a glicose como fonte de energia, agora o treino passou a ser totalmente aeróbico. E quando o treino passa a utilizar uma via totalmente aeróbica, tu está utilizando fibras musculares vermelhas e a intermediação ela acontece ali. Como que funciona então? Não estou entendendo, Adriano. O que tu está falando? Vai acontecer que quando tu está executando o exercício, por exemplo, fez aqui, tá tranquilo, né? Acabou, quer dizer que teu fosfato de creatina, tua glicose já era. E esses são os dois principais recursos da via alática e da via lática. Nesse caso, quando acabar esses recursos, tu vai estar utilizando a via aeróbia, que tem como fonte de energia o oxigênio. E quando tu tá ali executando o exercício, por exemplo, nesse caso aqui, muitos já iam falhar no exercício, porque acabou a força deles. E as fibras musculares dessas pessoas, as fibras musculares vermelhas dessas pessoas, não é forte. Quer dizer, acabou ali o fosfato de creatina e acabou a glicose, já era. A pessoa falhou no exercício. Pessoa que está fazendo 10 flexão, 15 flexão, é essa a configuração do corpo dela no momento. As fibras vermelhas dessa pessoa são extremamente frágeis, fracas, e nem resistência elas têm muito. Então nesse caso, se acabou a energia da via anaeróbica, alática e da via lática, elas não vão conseguir continuar mais no exercício, porque faltou força e resistência para isso, né?
Então, tá aí o segredo. Se vocês quiserem continuar, agora, quando vocês forem fazer um exercício assim, para desenvolver estrutura mecânica, vai ser importante fortalecer tanto as fibras brancas quanto as vermelhas. E as vermelhas vai ser mais importante ainda, porque elas são extremamente resistentes. E quando acabar lá a energia da fibra branca, ali, vai acabar a energia das duas vias, ali, né, via anaeróbica alática e da via anaeróbica lática, vai acabar a fosfato de creatina, vai acabar a glicose, agora é aeróbica, com fonte de energia o oxigênio. É totalmente fibra muscular vermelha. Tu vai continuar, é só vermelha. Vermelha. Enquanto a pessoa não tiver uma intermediação acontecendo, ela não consegue continuar. Por quê? Porque a fibra muscular vermelha, ela é de pouca força. É necessário fortalecer ela para que essa fibra muscular vermelha tenha força. Isso aconteceu comigo. Porque eu consigo fazer 1000 flexões? Porque eu fiz isso. Fortaleci minhas fibras musculares vermelhas. Assim vocês vão conseguir 10.000 flexões. Assim vocês vão conseguir erguer extremamente muito peso no supino. Não dependam apenas da fibra muscular branca. Ela é de extrema força, mas tem pouca resistência. É necessário criar intermediação. Depois que a fibra muscular branca se desenvolver bastante, ela ficar forte, então tu tem uma fibra que te garante. A fibra vermelha vai ter força e vai ter resistência o suficiente para ti não depender da fibra branca, que tem bastante força, mas infelizmente dura pouco, não é? Então a gente vai ter aqui agora em abundância oxigênio. O oxigênio a gente tem em abundância, né? Então, por isso que é tão importante a via aeróbia. A gente vai ter oxigênio como fonte de energia, a gente não vai depender de outros fatores, certo? E quando a gente ter a intermediação acontecendo, vai ser mais fácil ainda. Porque quando tiver uma intermediação, claro, isso vai demorar mais tempo, tu vai ter que treinar bastante para chegar lá. Quando tu tiver já as tuas fibras musculares vermelhas bem fortes, porque elas não vão ser fortes, tem que treinar para deixá-las fortes. Ela é mais resistente, e se ela for mais forte, claro, tu vai conseguir aguentar muito mais, vai durar mais aquilo ali. E quando tu tiver essa estrutura, tu parou aqui, ó, dá um rest pause aqui, vai estar recuperando um pouco de energia para a fibra muscular branca. É o que acontece com os quenianos na corrida, né? Eles têm essa intermediação. Então eles estão correndo e transformam o ácido lático em energia. É isso que acontece com os quenianos, por isso que eles correm tanto. Eles estão correndo, né? No começo, o treino deles, a corrida é anaeróbica. Aí depois de determinado tempo, é totalmente aeróbico. E aí eles estão correndo. E enquanto eles estão correndo utilizando essa fibra, essa via aeróbia, ali vai recuperando energia no músculo dela. E ela consegue de novo dar uns tiros, porque recuperou energia na fibra muscular branca e ela começa a disparar. Então é a mesma coisa aqui, pessoal, que acontece com nós. Beleza? Assim vocês vão conseguir estrutura mecânica para fazer umas 10.000 flexões de braço, umas 1.000 flexões de braço, 2.000 flexões de braço, ou 2.000 repetições lá no supino, seja lá o que for, ou mais força lá para erguer mais peso. Isso aqui ajuda demais, é um conhecimento extremamente importante de performance. Então, deixa o teu gostei nesse vídeo, porque isso aqui é um conhecimento daqueles que eu trouxe hoje. Fortaleçam suas fibras vermelhas. E lembrando, a fibra muscular vermelha ela é mais compacta, ela fica definida, ela não vai ser volumosa, né? Ela é compacta, não vai ficar volumosa. Então quem quer massa muscular tem que treinar a fibra muscular branca, porque é ela que fica volumosa. Beleza? Tem muita gente rateando nisso aí. O objetivo com massa muscular
fibra branca. Então toma cuidado para não fazer coisa errada, porque tu não vai crescer treinando as fibras vermelhas. Se tu quer massa muscular, foco nas fibras musculares brancas, certo? Precisa fazer treino anaeróbico. Deixa o teu gostei, valeu, se inscreva aí no canal e tamo junto. Vocês são minha força, tamo junto, vamos lá. E um forte abraço a todos. Se gostaram, não esqueça de curtir o vídeo e ativar o sino para não perder as novidades. Muito obrigado.